bom. Olha, temos já mais algumas pessoas que entraram na sala, né? Então, boa noite também para quem chegou agora, né? Então, 19h03, vamos dar início aqui à nossa conversa de hoje, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder passar um pouquinho de coisa interessante, de poder conversar um pouco de coisa interessante aqui, né? Eu gosto muito de deixar os microfones abertos, né, para o pessoal participar, e fazer pergunta e a gente discutir, trazer outros exemplos, né? É, pode ser feito aqui pelo chat também, pode abrir o microfone e falar, então eu prefiro fazer dessa maneira, tá? Então fiquem à vontade, né, para intervir e tal, falar, porque senão fico só eu falando aqui, fica complicado, né? Se também quiserem ligar as suas câmeras, como o Iago está fazendo, para poder ver a carinha de vocês, né? Também ajuda a gente interagir melhor, tá bem? Muito bem, o nosso papo de hoje é sobre tendências de consumo, né? Então, assim, esse é um assunto que eu trato há bastante tempo, né? Vou passar aqui um pouco para vocês da as minhas, um pouquinho do meu CV aqui, né? As qualificações aqui, né? Aqui está como ex-professor daí da FE, porque eu me aposentei o ano passado, está fazendo um ano que eu me aposentei, né? Mas eu continuo trabalhando nisso, né? Faço bastante pesquisa de mercado para empresas que eu já atendia, contribuo com colegas aí da faculdade, né? Mas, e também já tem um pouquinho de estrada aí que dá para a gente ter um pouco de contribuição a fazer para vocês que são mais jovens e estão começando a carreira, ou estão se qualificando, ou estão se atualizando, né, nas suas atividades, né, que na área de marketing é sempre muito importante, né? E quando a gente fala de marketing, vocês que estão interessados aí no MBA de marketing, né, do EAD, da gestão de marketing estratégico, ou qualquer trabalho na área de marketing, né, esses cursos, os cursos novos também enfatizam bastante a ideia de que não existe marketing sem falar de clientes, não é isso? Sem falar de consumidor. Quer dizer, se os seus clientes são consumidores finais, então são consumidores, né? Se os seus clientes são empresas, né? Muitas vezes, no caso, o Iago está falando, são políticos, tá certo? São plataformas, são ideias, não é isso? Então, que na verdade é o produto que está sendo vendido, tá certo? Né? Então, você tem que acompanhar, né, o comportamento, as necessidades, né, dos seus clientes. Mesmo que se você tenha como empresas os seus clientes, vai depender do seu trabalho, né, vai depender de atender o seu cliente empresa, para ele melhor atender o cliente dele, que em algum momento vai acabar num consumidor final, tá certo? Nessa cadeia. Então, por exemplo, se você fornece autopeças, por exemplo, para carros, né? Então, os seus clientes são as montadoras de autopeças, são eventualmente também as revendas que vão fazer a manutenção o pós-venda, não é isso? Dos carros já vendidos, não é isso? Mas você tem que olhar o que o consumidor final também, né? O que está evoluindo, como é que você pode atender melhor o seu cliente empresa, olhando as tendências do consumidor final. Então, e o que a gente vai chamar de tendências de consumo, na verdade, são que essas alterações comportamentais, né, dos seus clientes que afetam o seu negócio. Tá? Então, essas mudanças, né, essas tendências vão ocorrer de acordo com o que é a necessidade do cliente que está ligado com o seu negócio. Né? Então, por exemplo, você pô, mudanças em relação à parte de alimentação vão afetar empresas que trabalham nessa área, não só produtores de alimentos, mas também os processadores de alimentos, os restaurantes, não é isso? Chama de serviços
de alimentação, né, o food service, que o pessoal chama, né, gosto para não falar inglês, né, vão ser, tendências vão afetar esses negócios. Na área de vestuário, né, como é que as pessoas se vestem, a moda, a expressão, a vestimenta é muito usado como uma forma de autoexpressão, né? A pessoa exprimir como é que ela é, se vê, né? A autoimagem dela, né? E é uma forma também de interagir com grupos, né? Você vê que tribos diferentes, né, se vestem de formas diferentes. Você pode, né, olhar isso, né? Você pode pensar, por exemplo, também na área de movimentação, mobilidade, viagens, não é isso? Coisas que, né, negócios que estão nessa área e também mudanças, né, comportamentais relacionadas a isso. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão querendo andar de bicicleta, né, em Ribeirão, chega no domingo, fecha ali na Maurílio Biagi para poder os ciclistas andarem, tá certo? Já começa a ter, né, ciclovias, né, uma série de coisas que não tinha até pouco tempo atrás e que são, vamos dizer assim, respostas a essas demandas de comportamento, né? E também mudanças em relação ao comportamento no trabalho, não é isso? Na relação que você tem com as pessoas, na relação que você tem com os seus clientes, né? Na relação com as pessoas, que eu digo, os colegas de trabalho, os clientes, né? A tecnologia envolvida, a forma de comunicação, não é isso? A forma de planejamento, as ferramentas que a gente usa, né? É, alteram, né, de acordo com as necessidades que são alteradas, né, aí dentro, né? E as tendências a gente acaba mapeando-as, né, de acordo com os fatores que chamamos de fatores de cenário. Não é isso? Então, elas são, se eu tenho, por exemplo, fatores legais, as leis, por exemplo, afetam o consumo e impulsionam mudanças. Quando eu começo a colocar no chocolate lá, que ele é a legislação mandou colocar um decalque no chocolate dizendo que é alto em açúcar e calórico, né, isso, em gorduras saturadas, não é isso? Né? Mandou colocar um selo com T de transgênico quando tem soja transgênica na ração do cachorro, não é certo? E aí as pessoas olham isso e começam a falar, não, peraí, eu não quero, né? Começam a ter consciência de coisas e que mudam seus comportamentos, por exemplo, com relação ao legal. Então, fatores políticos é a mesma coisa, fatores econômicos, quando a gente está em recessão ou quando está em crescimento, né? Tem inflação alta, inflação baixa, afeta o comportamento. Fatores sociais, a maneira com que as pessoas se relacionam entre si, os costumes, né? Aquilo que é socialmente aceito, não é, isso muda com o tempo, né? Fatores tecnológicos, nem se diga, isso vai ser o nosso, né, talvez o principal aspecto da nossa palestra hoje, né, porque está mudando tão radicalmente, inclusive os fatores sociais, inclusive as relações sociais a partir da tecnologia, né, e também, por fim, as questões dos fatores ecológicos, né, que impulsionam isso, né. Esses 6 fatores a gente gosta de chamar, coloca uma sigla, né, de PESTEL, não é isso? É, ou PEST, né? Você junta algum desses fatores, então são esses fatores de cenário que a gente utiliza. Então, nós vamos começar assim, pedindo uma interação com vocês. Tá? Vou fazer uma enquete de 1 minuto, isso não vai demorar 1 minuto para vocês responderem. Vou pedir para o Luiz colocar aí no chat o link para vocês responderem. Tá? Aí, obrigado, Luiz. Então, entra aí no link e respondam. São 3 ou 4 perguntas só, para a gente ser bem rápido. Eu vou mudar a tela aqui para poder mostrar as respostas que nós vamos ver. Tá? Então, vamos para essa e vou fazer uma nova. Tá.
já dá para a gente ter uma ideia aqui, tá certo? Então, assim, o que que eu perguntei? A primeira pergunta é se você utiliza algum tipo de inteligência artificial, tá certo? Aí, o em azul, sim, apenas em trabalho, deu a metade, né, do grupo aqui, né? Tanto no trabalho como na vida privada, deu mais ou menos um terço, e só 12% aí, vai ser uma pessoa, né, que não utiliza. Então, até agora, já não teve. Basicamente, a metade usa só no trabalho, metade usa na vida privada, não. Uma pessoa só utiliza. Tá? A outra pergunta, né, que se ela só valia para quem não utiliza, é se pretende usar, tá certo? Né? E a única pessoa que não utiliza diz que pretende usar. Né? Olha só. Aí eu pergunto o seguinte: utilizar o aplicativo, né, de inteligência artificial, né, é uma coisa que é uma iniciativa sua, sem o conhecimento da empresa, que é a maioria, né, 55%, olha que interessante. Então, vamos dizer assim, vocês como usuários já estão à frente da empresa, não é isso? Né? Quer dizer, de repente estão fazendo isso para poder ajudar o seu trabalho a ser mais eficiente e a empresa não precisa saber, você não precisa contar isso, tá certo? E ninguém perguntou nada para você, você também não está respondendo, não é isso? Ninguém está incentivando você a fazer isso, né? Então, olha que interessante, né? Que se dividiu aqui, né, para as pessoas que utilizam. E, por fim, a última pergunta, né? Se nos últimos 2 ou 3 anos, né, basicamente desde que terminou a pandemia, aconteceu a pandemia e terminou a pandemia, que foi uma paulada em todo mundo, não é isso? Que hoje parece que é coisa de um sonho mal que a gente teve, tá certo? Mas olha as coisas que alteraram nesse tempo, né? Eu perguntei o seguinte: você incorporou, alterou algum hábito de compra ou consumo? Por exemplo, você mudou o tipo de produto ou serviço que você compra, eu comprava uma coisa, agora compra outra, como categoria, né? Ou marca diferente, eu comprava a marca A, agora compro a marca B, ou a frequência com que eu consumia uma coisa, comprava e consumia. A maioria, né, 90% diz que sim, vários. Né? Houve várias alterações comportamentais, né? E apenas uma pessoa aqui diz que foi, também diz que sim, mas que foram poucas alterações. Ninguém falou que, não, olha, eu mudei, veio essa pandemia, né, passou o furacão, eu fiquei lá, e depois passou e eu voltei a tudo que era. Né? Então não teve volta. É isso. Isso que a gente precisa entender. Né? Então, essa pequena enquete, né, serviu exatamente para que a gente pudesse observar o quanto as mudanças estão acontecendo. Né? E vocês, nós, né, somos consumidores, né, estamos indo nessa, né? Estamos juntos, estamos passando por isso. Né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Uma coisa que foi a principal pergunta, a história da inteligência artificial, né? O tal do chat GPT, olha, minha gente, foi lançado no dia 30 de novembro, dia 22. Está fazendo 1 ano e meio. Dá para acreditar isso? Né? Faz 1 ano e meio. E foi um troço que, em 2 meses, atingiu 100 milhões de usuários. Hoje em dia, tem assim, cerca de 100 milhões usam isso todo dia. Né? E assim, quantos são os que utilizam esporadicamente, quantos baixaram o aplicativo ou entraram no site, né? Não, nem consegui encontrar esse dado. Né? Mas olha que coisa louca. Né? Então, assim, isso está mudando a nossa vida do trabalho. Você viu lá, as pessoas responderam. Eu uso na vida, no trabalho e na vida pessoal também. Né? Então, olha só, o que será que as pessoas estão usando, né, na vida pessoal? Por exemplo, a minha irmã, ela ela é médica, para começar o assunto. Ela não tem nada a ver com assim, uma profissão ligada à tecnologia, tá certo? Mas ela é muito curiosa e gosta dessas coisas, de novidades. Né? E ela
começou a curtir um aplicativo de inteligência artificial que faz desenhos, né? Figuras e tal, né? E assim, quando foi meu aniversário, há uns 2 meses atrás, ela produziu, aí eu fiz uma festinha em casa e tal, comemorando e tal, né? Ela fez um desenho, né? Uma espécie de um post, né? Um convite, né? Uma arte, né? Muito legal, tá certo? No GPT, lá no GPT não, é um outro aplicativo de inteligência artificial. O GPT é mais texto, né? Esse outro dela lá, que eu não me lembro agora o nome, é de imagem, né? Pô, né? Meu filho é designer, tá certo? Né? Então, assim, de repente, esse tipo de coisa facilita, né, a vida dele, ou pode estar ameaçando a profissão dele, né? Depende da forma com que você usa, né? Ou que você não usa, né? Então, isso é muito louco, isso aí, né? Essa é uma tendência fortíssima que está acontecendo agora, nesse momento. Para vocês terem uma ideia, né, essa é uma pesquisa que a Euromonitor faz, né, praticamente todo ano, e o ano passado, né, é a última edição da pesquisa dela, né, fala assim, os investimentos planejados para as empresas. 51% das empresas planejam investir em algum tipo de utilização de inteligência artificial, 42% em robótica e automação, tá certo? Hoje eu não estava vendo no jornal que a Mercado Livre está com um monte de robô lá para poder agilizar ainda mais a separação dos produtos nas prateleiras e o despacho dele, tá certo? E 41% das empresas estão fazendo investimentos na área de realidade aumentada, realidade virtual, não é isso? Eu fui fazer uma visita outro dia numa espécie de um castelo, uma construção antiga, né? E tinha lá dentro um sujeito tá vendendo o seguinte serviço, né? Ele montou numa realidade aumentada, na realidade virtual, não sei bem qual que era qual, tá certo? Aqueles que você põe os óculos assim e vê como se fosse um filme, tá certo? Né? Só que você está dentro do filme, tá certo? Você mexe, você vê as coisas e tal. Né? Aí o que acontece? Esse filme ele colocava a pessoa na época, né, em que aquela construção, aquele castelo, aquela casa antiga, aquele casarão, tá certo? Foi construído e habitado, tinha as pessoas ali dentro. Isso era 200 anos atrás, 300 anos atrás, né? E assim, o cara estava usando isso para vender um serviço. Dentro de um ponto turístico, o cara tinha um serviço adicional que era de fazer isso aí. Então, é uma experiência que as pessoas compram, não é isso? E que estão experimentando, né? E de repente isso muda a cabeça delas, tá certo? Então, os consumidores estão experimentando essas coisas, fazendo teste, né? Isso muda a expectativa delas em relação, por exemplo, ao serviço que a gente faz em outros lugares, tá certo? Então, pode ir para um lugar lá e falar assim, pô, mas esse negócio está meio careta, tá certo? Está precisando de uma realidade aumentada aqui, não é isso? Então, você fala assim, pô, isso mudou já a questão da expectativa do cliente, não é isso? Não? O que era bom para ele, agora, depois que ele teve aquela experiência, né, ele fala assim, não, isso aí agora eu já fiz, né? Já estou em outra, já estou querendo mais, não é isso? Alguma coisa assim. Então, não para de evoluir, né? E aí tem, então, essa história toda, dentro dos fatores tecnológicos, que é esse ladinho que a gente está vendo aí, né? O fator de cenário que a gente está tratando, principalmente, né? Tem a ver com essa história da transformação digital. Então, você tem os assistentes virtuais, tá certo? Cada vez mais proporcionando acesso à informação e a serviços para empresas de uma forma mais automática, mas também mais personalizada. Você consegue falar com cada vez melhores, então, parecendo tão robô mais, né? Com os assistentes virtuais. Né? A questão das redes sociais, aí o Iago lida com isso todo dia e sabe, né, como é que isso é importante na parte de comunicação, e como é que isso, né, alterou completamente. Hoje, boa parte do dinheiro, a maior parte do dinheiro de comunicação está indo lá para, né, a Meta, né, Facebook
e o Instagram, né? Ou para o Google, não é isso? E aí você começa a ter outras, as brigas, né? TikTok, né? O outro lá, o X e tal, né? Com maneira de fazer, né? De remunerar, de fazer dinheiro, né? No negócio. Isso muda a vida das pessoas também que estão interagindo por ali, tá? A questão de experiências digitais também, como é que você acessa produtos, você, né, pode hoje experimentar uma roupa, você põe uma, uma fotografia sua lá, certo? E de corpo inteiro, e você pode experimentar a roupa, ver como é que você fica nas roupas virtualmente, né? Por exemplo, experiências digitais, né? A questão da tecnologia de voz, né? A Alexa está ficando até já meio velhos nessa história toda, mas também está evoluindo, tá certo? Esse é o primeiro, né? Nosso fica dentro de casa, um negócio relativamente barato, não é isso? E que você fala com ela, ela te responde, né? Isso, por exemplo, faz com os idosos, né? Tem com quem conversar, conta história, conta piada, é uma coisa impressionante, né? Está dentro dessa coisa, custa R$ 200, R$ 300, é uma coisa, né, super acessível, né? Os meios de pagamento, então, nem se diga, né? O cara aponta o celular lá, já está pagando, não é isso? A questão dos wearables, né, os vestimentos, né, também o relógio vira forma de fazer pagar um cartão de crédito. Você pode pôr uma roupa que mede a sua pressão e controla o seu nível de glicemia, não é isso? Então, isso também são fatores de tecnologia que alteram, né, a, o fato de ter essa tecnologia e ao alcance das pessoas, ser viável, ser acessível, né? Faz com que as pessoas querem experimentar, experimentam e mudam e querem mais, não é isso? Não? A questão da assinatura, tá certo? Pouca gente hoje, né, compra coisa, né? Cada vez mais os jovens não querem comprar carro, não querem comprar celular, né? Não querem comprar casa, né? Isso quer alugar tudo, né? E você está crescendo dessa maneira, né? E a questão do surgimento, como eu disse para vocês, um exemplo da realidade virtual, da realidade aumentada, né? Da experiência imersiva, um negócio fantástico, você entra dentro do filme, né? Uma coisa muito legal, né? Bom, isso na tecnologia, que está bombando, né? Loucamente. Alguém tem algum. Eu vou entrar num outro item do Pestel, que é a parte do climático, que é outra bomba que está rolando aí. Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa dessa transformação digital que nós estamos passando? Quer dar algum depoimento? Alguma coisa que te assustou? Nossa Senhora! O professor, eu comecei a usar muito, né, o chat GPT, principalmente para me ajudar a criar copies para anúncios de Facebook Ads, descrições de Google Ads, títulos, né? Porque para você fazer o anúncio completo, você precisa, falando de Google Ads, por exemplo, de mais de 15 títulos e 4 descrições, né? Por anúncio. Então, era sempre pelo menos 3 anúncios por grupo de anúncios, que eram pelo menos 3 grupos de anúncios. Então, era muita variação de título e descrição. Então, se você chegava uma hora que você ficava com a mente estagnada, você não sabia mais que palavra usar para tentar mudar um pouco a semântica do anúncio e ativar a palavra-chave de uma outra forma. Então, comecei a usar muito a inteligência artificial, o chat GPT. Hoje eu tenho usado bastante o Gemini, que é o Gemini, né? Que é da Google mesmo. Porque o chat GPT ainda é de outra Open empresa, né? source. Isso. E um tanto limitado em algumas coisas, então eu coloquei lado a lado as duas ferramentas, eu percebi que acho que o Gemini, por ser da Google, ele tem um banco de dados melhor, talvez, assim, digamos, né? Uhum. Mas é pago, né? O da Google é pago. Não, não, é gratuito. Ah, é? Gratuito. Logo, logo vai ser Eu pago. não sei se tem aí uma versão 2.0, uma versão 1.0 que é a paga, né? Mas a que eu uso é gratuita. Legal. Bacana. Obrigado, Iago.
Bom, vamos lá então, vamos seguir aqui o bonde, tá certo? Mudanças climáticas. Bom, não precisa dizer muita coisa, né? Esse é um assunto que está na pauta, né? Isso aconteceu agora, né, no mês passado, né? Um troço como esse aqui que inundou completamente o Rio Grande do Sul, né? Uma comoção, né? Mas esse é um assunto, é só um exemplo, né, de como isso turbina um comportamento, um tipo de tendência que já existe, né? Que é essa questão do ativismo verde, né? Buscando, né, a ideia de buscar um estilo de vida com baixo carbono, com baixa pegada de carbono, tá certo? Né? Então, as pessoas estão cada vez mais conscientes disso, estão falando disso, está se ensinando isso nas escolas, né? E principalmente, né, em termos de consumo, as pessoas começam a olhar, né, marcas que estão comprometidas com essa causa. E essas empresas, né, precisam dar respostas a isso, porque uma das principais coisas que o consumidor consegue fazer é comprar marcas diferentes em função de elas terem propostas diferentes, né? Não só uma proposta de valor utilitário, mas também uma proposta de valor social, como é esse caso do ativismo verde, né? Então, por exemplo, essa questão de selos, né? Certificações, rotulagem, né? É uma questão que impacta muito é, o comportamento das pessoas. Então, isso acaba, inclusive, se refletindo em termos de legislação, né? Que é um outro aspecto do PESTEL, né? Que, de certa maneira, vamos dizer assim, é, pega desse ativismo verde, né? E transformam isso em imposições para as empresas seguirem, né? É, por exemplo, de dar informações para isso para as empresas, né? Para os clientes nas embalagens, né? E tem um negócio que está crescendo loucamente, que é a história do ESG. Você ouviu falar do ESG, que é o Environmental, Social and Governance, né? É uma sigla que, assim, já isso aí está sendo discutido há mais de 10 anos e evoluiu loucamente nesses últimos 10 anos, a partir de plataformas como as Nações Unidas, aquele grupo que vai lá, o grupo do G20, não é isso? Então, por exemplo, para ter dinheiro, né, muitas empresas precisam, financiadores, né, fundos de investimento, tá, exigem que as empresas, para receber capital, ter acesso a capital e a capital mais barato, que elas tenham essas práticas consolidadas, né? Do environmental, quer dizer, uma responsabilidade ambiental, o social e a governança, que é a questão da governança corporativa, né? Então, esse é um campo também que está crescendo muito em termos de área de trabalho e de coisas que as empresas têm que tomar cuidado, né? Está aqui um exemplo de ação, né, focada, né, no a JBS, né, lança esse programa, né, de net zero, né, que chama, né, de reduzir a pegada de carbono a zero, né, é, até 2040, né, que está aí, né? 15 anos, 16 anos, né? Outros exemplos de produtos com baixo carbono, por exemplo, que auxiliam isso, né? Essa empresa sueca lançou um rastreador de emissão, então você vai saber quanto que você está emitindo, né, em função dos seus comportamentos. Isso já teve mais de 90 milhões de consumidores já utilizam isso, principalmente na Europa, né? Esse Easy aqui também, que é uma empresa de cosmético, e essa área de cosméticos também trabalha muito, tem trabalhado muito isso, né? Eu vi, por exemplo, os lançamentos da Natura, né, são muito fortes nessa área da ecologia, trabalham muito forte isso, até como já é um pouco de marca registrada, né, da marca Natura, é um atributo bastante fortemente associado à marca, né? Que é essa ideia de embalagens recicláveis, né, menor impacto, utilização de produtos nativos, de incentivos a comunidades nativas para produzir matérias-primas que são utilizadas, né? E são exemplos assim, tá?
E tem também, que tem muito empresa e empresário malandro, tá certo? Que inventaram o que é chamado do greenwashing, né? Greenwashing é o nome em inglês que significa o quê? Significa mentira verde, não é isso? É, significa dizer que você tem práticas, que a sua empresa tem práticas ecologicamente corretas, de diminuição de impacto, que tem um compromisso com isso, quando na verdade não o tem, né? Ou simplesmente cumpre as exigências legais, né? Então o cara fala assim, eu trato os meus é, as emissões, né, que a minha fábrica tem, né? Antes de jogar no rio, eu trato, faço um tratamento da água para poder, a água que vem da empresa, né, do processo produtivo é poluída, eu tenho uma estação de tratamento para poder é, despoluir a água e destroçar no rio. Pô, meu, isso é exigência de lei. Se o cara não faz isso, a empresa, o cara vai lá e fecha, certo? Então, às vezes, o cara usa isso, exigências legais, tá certo? Como fala que tem compromisso. Pô, não tem compromisso coisa nenhuma. Se não fosse obrigado por lei, o cara não fazia, tá certo? Então, mas também, por outro lado, tem muitas empresas, né, que fazem isso, né, e os clientes não sabem, não é isso? É exigência legal, né? Só que, assim, o cara não sabe, né? Então, eu já vi é, uma vez eu fui a uma feira, por exemplo, né, em Ribeirão Preto, lá na AgriShow, né? Aí eu estava conversando com um amigo meu que é gerente de marketing de uma dessas empresas de máquinas, de equipamentos agrícolas e tal, né? E ele estava lá com o catálogo do concorrente dele, né? Catálogo impresso naquele papel reciclado, né? Aquele papel meio pardinho, assim, né? Que não fica uma impressão muito boa, né? Mas é um papel reciclado, não é um reciclável, é reciclado, ele usa o papel reciclador, né? E falando ali das diversas coisas que ele tinha de compromisso ecológico, né? Por exemplo, alguma coisa como essa que eu falei, né, de tratar os dejetos, né, as emissões da empresa, né, na produção, na água, no ar, etc, etc, né? Aí o cara virou para mim e falou assim: olha o que o concorrente está falando aqui, não é certo? Querendo se posicionar como eco-friendly, né? Como amigo do ambiente, tudo mais, né? Mas o que está dizendo aqui são todas coisas que são exigências legais, né? Aí eu falei para o cara assim, mas o seu cliente sabe disso? Ele olhou assim para mim e falou assim, porque se o cara não sabe, né? Ele está usando, ele faz isso? É mentira que ele está fazendo? Eu disse, não, não é mentira, né? Ele faz isso. Só que ele não está dizendo ali que ele faz isso porque é obrigado por lei a fazer, mas ele faz isso. Não, ele está omitindo que ele é obrigado por lei, mas ele faz isso na verdade. Né? E você faz também, só que você não está dizendo. Né? É igual uma vez que eu vi, a primeira vez que eu vi um shampoo dizendo assim: esse shampoo não tem sal. Né? Eu pensei comigo assim: pô, mas olha só que sacada. Quer dizer, se esse aqui shampoo não tem sal, nunca pensei que shampoo pudesse ter sal, para começar esse assunto. Né? Aí quando você olha o negócio desse, você fala assim, pô, se esse aqui não tem sal, quer dizer que os outros têm, né? Aí você fala, pô, você vai botar sal no shampoo? Sal, você pensa no sal, é aquela coisa do mar, né? Você vai na água do mar que é salgado, seu cabelo fica duro. Então por isso que o meu cabelo fica duro com o shampoo que eu estou usando, porque tem sal e esse aqui não tem sal, né? Então, a mente humana, né, do consumidor é uma coisa que você fala uma coisa, ele já pensa outra, né? Quer dizer, o fato dele não saber que é exigência legal, né? E você dizer que já é uma boa coisa, né? Mas tem que ir além disso, não é isso? Tem que ir além disso, porque eventualmente tem empresas que efetivamente mentem, né? Falam que fazem coisas que não fazem, né? E então o que acontece? Já tem esse IDEC, né? Instituto de Defesa dos Consumidores, que está preocupado com isso e tem toda uma lista de coisas que você tem que orienta os consumidores a identificar esses mentirosos verdes, eu faço assim, os greenwashers, né? Para vocês terem ideia, na pesquisa então, do Euromonitor, que eu já expliquei para vocês, né, com 40 mil consumidores, quase 41 mil consumidores no ano passado, 64% deles, né, estão tentando, quer dizer, bem mais do que a metade, né,
pessoalmente, tem um impacto positivo no ambiente pelas suas ações, certo? São diversas ações, desde reciclagem de lixo, nós vamos ver reutilização, né? É, vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, tá? E 45% sentem que eles estão pessoalmente envolvidos com essa ideia do clima. Quer dizer, eu sou pessoalmente responsável por isso, porque as, a gente fala assim, pô, mas não adianta nada, né? Só eu, só andorinha sozinho não faz verão, certo? Mas as pessoas estão adquirindo essa consciência e isso está sendo uma mudança interessante. Então, por exemplo, que tipo de comportamento está envolvido nisso, tá? Por exemplo, reduzir o desperdício de alimento, né? É, iniciativas como que foram feitas há alguns anos por exemplo, do Intermarché, que é uma rede de supermercado francesa, em repensar os produtos que não vão para a gôndola, porque são descartados até na própria produção, porque são como é que se diz? Defeituosos, né? É aquela manchinha que tem, não sei o que, não sei o que lá, tá certo? Né? É um desperdício que acontece na indústria já, né? E que estão tentando recuperar isso, né? E os consumidores também querem reduzir isso, até porque isso representa uma economia de dinheiro e um impacto ecológico importante. Então, essas duas coisas, né? A questão econômica, né? Para você até poder gastar menos e não precisa trabalhar tanto para ganhar mais dinheiro, porque você tem um nível de consumo menor, tá certo? E aproveitamento, por exemplo, reduzir o consumo de alimentos, reduzir o consumo de energia, desperdício de alimentos, reduzir o consumo de energia, usar menos água, né? Consertar os itens ao invés de substituir, não é isso? Então, por exemplo, estão surgindo sapatarias, né? Você conserta o sapato, você conserta a sua roupa, né? Aí no shopping de Ribeirão Preto, um dos shoppings aí, tem sempre isso, tem gente que vai fazer isso, né? Vai lá, então tem um negócio que está focado nisso, né? De ser alguém que ajude as pessoas a consertar ao invés de substituir. É economia? É, e também é uma consciência ecológica. Essas duas coisas andam juntas, tá? E reduzir emissões de carbono dirigindo menos, né? Essa é uma combinação que a gente chama de consumo sustentável, né? Ou consumo consciente, né? Outro exemplo que junta dentro dos fatores econômicos, fatores sociais e fatores ecológicos, né? As coisas né, na cabeça do cliente, na cabeça do consumidor, né? Produtos antigos, donos novos, tá certo? Comércio de segunda mão, chamado de e-commerce, P2P, comércio circular, economia circular, não é isso? É, estão pintando tudo quanto é lado, né? A questão, por exemplo, o estigma social de roupa de segunda mão, comprar roupa de segunda mão, nossa, né? Isso é coisa, sei lá, para gente pobre que não pode comprar, então ele ganha roupa e é a única coisa que ele tem, né? Coisa que vale, não, está acabando, né? Essa mentalidade, essa visão social da roupa, né? Está mudando. Economizar é uma tendência, certo? E estão passando a ideia de, ao invés de possuir, ter a mentalidade de ter experiência, né? E as empresas estão investindo nessa questão da economia circular, né? Olha alguns exemplos interessantes aqui, né? Tem o Repassa, né? Que, que trabalha com moda feminina, com um, enfim, você tem já um site que você já vende e a sua própria ele intermedia isso para você, tá certo? Em frete grátis. Outro também chama Brechó Chique. Olha aí, né? É um brechó chique. Olha que mudança de entendimento social que isso significa, né? O brechó era coisa, né? Vamos dizer assim, baixaria, era coisa assim, né? Muito simples, muito rústica, né? Agora um brechó chique, tá certo? Né? Legal, né? Então as pessoas
querem comprar o brechó, mas não abrem mão de uma roupa chique. Né? Pode isso? Pode. E tem para vender? Tem esse produto? Tem. Né? E, por fim, um exemplo que praticamente todo mundo conhece, né? Que é o Cresci e Perdi. Né? Esse aí, acho que é de Araraquara, não é isso, essa empresa? Não, acho que é daqui, acho que é São José da Bela Vista, é um estado do interior aqui do estado de São Paulo, né? Que se tornou a maior franquia de moda circular do mundo. Né? Tem praticamente uma ou duas lojas franqueadas no Brasil inteiro, são milhares no Brasil inteiro. Né? E é uma baita de uma ideia, não é certo? Porque criança perde mesmo, cresce e perde. O próprio nome da marca é muito sugestivo, muito feliz, né? Foi uma sacada de negócio que bem, uma sacada boa, tá certo? E foi bem, tem sido bem administrada, por isso tem crescido bastante, né? Mas ela está, veja que ela está navegando a onda, surfando a onda dessa tendência, né? Então é um negócio que surgiu e está crescendo por conta dessa mudança social de aceitar coisas de segunda mão, porque não são roupas simples, roupas baratinhas, não, tá certo? Elas são mais baratas do que as lojas de roupa nova, vamos dizer assim, tá? Mas são roupas boas e roupas de um nível de preço bastante razoável, não é isso? Não é só classe CD que compra lá, não. Classe A compra, tá certo? E vende também, tá certo? Né? Então parou essa história de vender minhas roupas, ter receita. Né? Meu filho perdeu a roupa, eu vou vender. Eu vou jogar dar de graça, né? Efetivamente eu faço doações, né? Posso eventualmente fazer doações, mas posso fazer as vendas, faço as duas coisas, não é isso? Então, por exemplo, como é que as pessoas contribuem? Né? Também foi dado da pesquisa do Euromonitor, né? Doam itens usados para uma instituição de caridade ou sem fins lucrativos, não é isso? Doam e podem vender também para essas marcas, como acabei de dizer. Compram itens usados de segunda mão, né? Vendem itens usados de segunda mão, tá vendo? Né? Compartilham, trocam itens ou serviços. Não, você tem uma bicicleta, eu tenho uma raquete de tênis, tá certo? Eu não estou usando a raquete, quero andar de bicicleta, você quer, né? Enfim, faz essa troca. E a ideia da internet, né, com a presença da internet como esse meio que permite, redes sociais, mas permite essa interação pessoa a pessoa, né, torna isso possível, né? Você pode estar lá no, sei lá, no Nordeste, em Salvador, no Fortaleza, e a gente está aqui em Ribeirão Preto, a gente se fala, né? O meu sobrinho, por exemplo, mora aqui em São João da Boa Vista, onde eu moro agora, e acertou foi comprar uma motocicleta no Rio de Janeiro, né? Saiu daqui, foi lá e comprou a moto, lá, acertou com o cara e tal, né? Não foi auto, foi via rede social, né? E a ideia de alugar ao invés de comprar são tendências, né, que a gente tem que estão relacionadas a esses casos todos. Né? Já caminhando aqui para o finalmente, né, alguém tem alguma observação a fazer sobre essa questão do ecológico que eu citei? Oi, boa noite, professor. Boa noite. Fala, É, Alessandra. eu sou da área de pesquisa de mercado e especializada na área de social media. E aí, só para pontuar essa parte do último slide que o senhor mostrou, já no mundo todo, a parte de second hand, né, de itens usados de luxo, por exemplo, né, a geração Z, os mais novinhos, eles estão consumindo itens de luxo, e aí marcas como Chanel, Burberry, Gucci, tudo de segunda mão. Eles têm um pensamento muito diverso do pensamento da minha geração, da geração posterior, dos millennials. E o vintage, né? Que o usado virou vintage. Chique, É, exato. Né? Teve uma gourmetização na palavra e isso muda tudo, né? isso. Então você compra um Muda tudo. Chanel vintage. A gente viu aí no último Red Carpet de Cannes muitas estrelas usando vestidos que já foram utilizados anteriormente por elas mesmas, ou vestidos vintage
de coleções, né? Então, as marcas emprestando vestidos antigos, que tudo remete a isso, né? Um reusar, um não ficar produzindo enlouquecidamente para ter algo novo, mas que aquilo que é de luxo também pode ser é, reutilizado, né? E existe um comércio muito grande aqui no Brasil e lá fora de itens de luxo e depois também de itens, como o senhor mostrou, de moda e uso normal, né? Então, Uhum. realmente, acho que essa geração ela tem essa noção de que o usado também pode ser bom. Sim, isso advém, né, dessa questão da consciência ecológica, né, do impacto que isso tem esses formadores de opinião, as artistas que você falou, as atrizes que estão reutilizando seus vestidos e assim por diante, querem dar esse depoimento, querem se posicionar como isso, né, e acabam é, pela sua influência, né, acabam validando socialmente esse comportamento. Então, ninguém mais acha, né, estranho, né, acha brega, ou acha de mau gosto, ou fala mal, tipo, fulano de tal tão rica, fica usando seu vestido duas vezes, tá certo? Né? Né? Quer dizer, não, o pessoal fala, oh, muito bem, não é isso? Então, isso é um incentivo para que as outras pessoas adotem o mesmo tipo de comportamento, né, que está ligado a isso. Né? Tem um aspecto econômico que é importante, tá certo? Mas principalmente a questão, para algumas pessoas isso não faria sentido nenhum, né? Vou fazer isso porque eu estou economizando, aí sim seria alvo de críticas, né? Mas se está fazendo isso e justificando do ponto de vista ecológico, né? Não tem ninguém que discorda disso, né? E valida, né? Socialmente esse tipo de comportamento, o que faz com que essa tendência se amplifique, né, ao longo do tempo, né, e acabe indo para outras áreas, né, para, né, outros tipos de produtos, outras coisas. Né? Muito obrigado pela sua intervenção. Professor, Pois não, Marcela. boa noite, tudo bem? Boa Como é noite. que você está, Você é o Marcelo Dirceu? Cherrado que eu te conheço? É Tudo eu bem, cara. mesmo. Nossa, quanto tempo. Como é que você está? Tudo bem, Que Dirceu? bom que você está aqui. Tudo bem, tudo bom, tudo jóia, graças a Prazer Deus. Você estar está vendo você barbudo aí agora, hein? disputando. Hã? Está barbudo É a idade. agora. Vai ser Papai Noel, fazer um bico de Papai Noel. Eu, se deixar a barba, vai ficar branca também, por isso que eu corto ela. Oh, mas é um prazer estar falando com É, você de novo aí, Dirceu. Ô, Dirceu, será igualmente. que esse nível de acesso que o pessoal tem, está procurando hoje, será que não é uma forma de procurar um acesso a um produto que é tão caro e que numa segunda mão ele consegue ter acesso a esse produto pagando mais barato? Sim, sim, para muitas pessoas é essa questão da economia, como eu disse, tá? Ele tem esses dois aspectos, um aspecto da economia e o aspecto do ecologicamente correto, né? Para algumas pessoas a economia vai ser mais importante, para outras, como eu disse, as atrizes, né? Que não tem por que economizar, não tem dinheiro sobrando, tá certo? Né? Vão fazer isso por outro motivo. Né? Então a É, o que eu, junção dessas duas valida, né, socialmente as coisas. o que eu vejo hoje, professor, é que existe uma corrida dessa nova geração a acesso a marcas de luxo, né? Sim, E uma mudança muito grande de comportamento da nossa época, né? Da nossa época como gestor de marketing, né? certo. Pois é, isso coloca um desafio em cima das marcas consagradas, né? As marcas que vendem, porque está vendo seus produtos que, né, poderiam ser vendidos mais, né? Então, o que acontece? As empresas têm que trabalhar talvez essa questão de reduzir, não é isso? De fazer produtos é, mais explosivos ainda, talvez elevar mais o preço e produzir menos, incentivar esse tipo de circular, entrar no meio, tá certo? Tipo assim, olha, eu pego a sua bolsa, né, Louis Vuitton antiga para você nessa compra da nova e eu vou revender essa outra dentro de um trabalho circular, uma outra coisa, não?
usar isso como um meio de manter os seus faturamentos. Você imagina Louis Vuitton, tá certo? Vai vender menos. Então, se ele entra no mercado circular, ela não precisa produzir mais tanto, mas ela utiliza a sua marca, a sua influência, a sua credibilidade para ser o ponto de venda onde a cliente leva a bolsa antiga, compra uma nova, aquela é revendida por ele, tá certo? E se posiciona, né, claramente nesse novo mercado, no mercado circular, né? Ah, que legal. Então quer dizer que as Mas marcas elas estão procurando isso, né? Seria só, um só, caminho. Eu faria isso se estivesse na Louis Eu Vuitton. também, não. Eu fico pensando nas lojas Apple, né? A Apple fazendo venda de celular usado também, né? Pois é. Pois é. eu posso colocar uma questão aí, porque a gente fez Lógico. Claro. um estudo vasto nessa questão. As marcas, elas se viram no meio do furacão dessa nova geração que está negociando isso independentemente delas. Pois é. Não é que a Louis Vuitton, eu acho bem difícil que ela um dia tenha uma área de second hand dela, Uhum. mas ela continua sendo objeto de desejo para a geração X e Y, que tem dinheiro para pagar e compra, né? Ah, Uhum. as bolsas novas, enfim, os acessórios. Mas essa geração mais nova, ela está comprando o que o pessoal da década que nasceu em 70, 80 considera como usado em bom estado. Então tem a ver Uhum. com uma geração que tem menos dinheiro ainda, por enquanto, né? Mas que idolatra essas coisas de luxo e que traz para si. O que aconteceu foi um movimento de você ter e-commerce gigantes só de usados de luxo, né? Então, Sim. você leva Uhum. isso numa loja física, eles avaliam o teu objeto, teu cinto, o teu lenço, o teu echarpe, o que for, e isso é colocado à venda novamente. Então, algo que de repente ficaria dentro de um armário por 30 anos, agora está girando no comércio muito mais rápido, né? Mas não vem, não é um movimento das marcas em si. Elas olham para esse movimento com bastante assombro. É, porque Então, está Alessandra, tá puxando o mercado dela, né? essa que é a questão, tá certo? Você pode, é o que eu falei, você pode reduzir, né? E pode entrar ou participar ou não, né? Pode ficar ao largo e ver o pessoal fazendo dinheiro com o seu produto, né? Aí é o exemplo que o Marcelo falou, a Apple está fazendo isso, né? Por que que a Louis Vuitton não poderia fazer, né? Está revendendo produtos antigos dela, né? Mas, enfim, são todas tendências que estão acontecendo, é isso que a gente queria marcar, né? E que tem, algumas empresas são mais ágeis ou vão desenvolver estratégias para enfrentar essas tendências de uma maneira ou de outra, tá certo? Algumas talvez não desenvolvam a estratégia adequada e podem morrer por causa disso, tá certo? E outras que inventam, deem soluções estratégicas adequadas a essas tendências, né, vão pelo menos sobreviver ou eventualmente crescer, porque, né, se eles não fazem, outros vão fazer, né? Então, outras empresas vão tomar o lugar delas para poder crescer e surfar essa tendência, né? Eu vou passar rapidamente por esses outros slides, até nós estamos terminando aqui coisa, vamos passar muito rapidamente, porque assim interessa a gente, né, falar um pouquinho sobre tendências na área de educação, porque nós estamos na área de educação e vocês estão se interessando, estão candidatando-se, né, ao MBA de marketing, né? Então, a gente tem tendências relacionadas à educação muito fortes também, né, em relação a tecnologias educacionais sendo trabalhadas, desenvolvidas para acontecer, né? A ideia do aprendizado, né, ao longo da vida ou por toda a vida, né, para poder fazer reciclagem, para poder trocar ideia, para poder manter-se ativo e competitivo no mercado de trabalho, ainda mais com essas muitas profissões que estão
sendo ameaçadas, eventualmente, até com essa ideia da inteligência artificial e aplicativos desse tipo, né? A ideia do desenvolvimento profissional, que envolve fazer cursos, workshops, seminários, né? Fazer, eventualmente, cursos de formação, como é o curso do MBA também, né? A ideia de enfatizar, em muitos aspectos, os chamados soft skills, na capacidade de comunicação, de solução de problemas, de relacionamento, né, com as pessoas, não só no trabalho, mas na relação com os clientes. Não é isso? E a questão do aprendizado online, que hoje em dia é algo muito presente na vida de quem só não estuda, quem não quer. Né? Já com relação à tendência de consumo, a alimentação tem a ver com dietas à base de plantas, não é isso? Origem próxima, pessoal fazendo. ah, Tem empresas, né, estão focadas em trazer produtos de fornecedores próximos, certo? E tem esse posicionamento mercadológico pró-ambiental, né, e pró-social também. Né? A ideia de produtos de saúde e bem-estar, né? Mas também tem as coisas que a gente se permite, não é isso? Né? É, os beliscos, os snacks, né? Que essa é uma coisa também que nesse mundo agitado que a gente tem, com tanta pressão, a gente precisa também de dar umas espairecidas, né? E a questão de vídeos, de snacks, de comidas, de pequenos encontros também, né? São coisas que a gente se permite e até gosta, né? Para poder dar uma desligada. Né? Tem muitas empresas, por exemplo, que estão fazendo áreas de relaxamento lá dentro, né? Um lugar que tem uma mesa de sinuca, um lugar para meditação, uma sala que tem música, o cara vai lá por alguns minutos, né? Está estressado, vai lá por alguns minutos no dia para relaxar. Né? Então já está incorporando isso ao ambiente de trabalho. Né? A ideia de alimentos e bebidas funcionais, né? Produtos orgânicos e naturais. Né? E isso é uma tendência forte também. Né? Tem empresas focadas nisso. Por exemplo, o pessoal, a Mãe Terra, não é isso? É, que cresceu loucamente, não é isso? Mãe Terra e tem, como é que é o nome daquela outra? Que é um varejo muito forte, que me fugiu o nome agora. Mas, enfim, lojas especializadas nisso, não? Estão crescendo. Não? E, assim, tem as causas disso, né? Os fatores sociais e ecológicos para, né? Para terem essa questão do bem-estar animal também, né? É uma coisa que também está pegando. Né? Antigamente era muito chique, né? Andar com a tal das estolas de pele, né? E ainda existe algumas pessoas que têm isso, mas, por exemplo, artistas que entram, né, vão fazer uma reunião, enfim, tem um evento público e que vai com uma dessas estolas de pele, né, eles acabam, a imprensa cai em cima massacrando, né? Ah, como é que é essa história, né? E tem aqui dentro a questão de variedade de alimentos também, muito importante, né, para as pessoas atenderem, inclusive, paladares e custos diversos. Né? Então, assim, como eu disse no início, as tendências ocorrem dentro das áreas. Né? A gente falou do vestuário, a gente falou da tecnologia, falamos da questão da educação, falamos das aplicações na área de alimentação, né? Que são tendências que, se você está dentro dessas áreas, se você atende clientes que estão nesses ramos de atividade, essas tendências precisam ser monitoradas, né, isso, e entendidas, porque isso é para onde está indo, onde você vai. A questão de novos produtos que você vai lançar, a questão de embalagem, a questão da comunicação com os seus clientes, os pontos de venda que você vai usar, né? Enfim, treinamento de pessoas, né? Tudo isso
tem impacto nos negócios, né? Porque tem impacto nos seus consumidores, né? Se você é um profissional de marketing e está monitorando o andamento dos seus consumidores, essas tendências são fundamentais para saber para onde que eles estão indo, né? E o que é que você tem que mudar no que você está fazendo para poder acompanhar isso, não ficar para trás, né? Não perder o seu mercado, né? Ser ultrapassado, né? Dá para falar, foi atropelado por uma tendência demográfica, né? Não faz sentido isso, não. O profissional de marketing tem que estar ligado, né, nessas coisas e entender isso com bastante clareza e estudar isso e meditar sobre o impacto disso, discutir com os colegas o impacto disso nos seus negócios, no seu dia a dia, na sua estratégia de negócios. Então, era isso que eu tinha preparado para vocês, né? 20 horas e 4 minutos. Tá? Tem tempo para a gente fazer alguns comentários finais aqui. Gostaram? Acharam interessante essa conversa? Ah, tem a ver? Não tem a ver? Vamos ouvir bastante dessas coisas do MBA, viu? Quem estiver interessado no MBA, isso é um, uma palestra que está sendo patrocinada pelo MBA de Marketing como uma forma de mostrar o tipo de coisa que a gente também vai estar discutindo nas aulas, né? Nos vários módulos e as várias abordagens de comunicação, de produto, de estratégia, né? Essa questão de tendências vão estar bastante presentes em diversos dessas disciplinas ou módulos do curso. Não, excelente, professor. E acho que, principalmente falando de produto, né, quando você tem a oportunidade de ter perto da sua casa e você vai lá e acaba comprando, ok. Acho que uma coisa que também que engloba tudo isso é a logística, né? O varejo, porque hoje a gente vê, clica e já quer que entrega na hora, quanto antes, e o produto tem que principalmente comida, né? O iFood a gente quer que chegue logo e a comida quente, Bem bem quentinha, né? embalada, O consumidor quer tudo, né, não? quer tudo. Então, essas tendências de logística, de omnicanalidade, a gente tem que ficar de olho também, porque senão a gente tem um produto incrível, revolucionário, mas se pecar nessa etapa do processo, rui toda a cadeia. De fato, de fato, de fato. Produto não é só o produto que está entregando, né? É todo o pacote, né? É o marketing mix, né? A entrega, é a comunicação, que você forma as expectativas das pessoas, né? Às vezes você pode ser capaz de convencer a pessoa a comer a comida fria, porque é bom para ela comer comida fria, né? Não tem lugar que vende já comida fria? Não. A comida já vem fria, né? Então, porque tem legumes, porque tem verduras, porque não sei o quê, não. Então, sabe, você vai ter público. Sempre a questão do negócio é você escolher. Estratégia tem a ver com escolhas, não? Você, assim, qual é o público que eu quero atingir, tá certo? Quem que é o meu público, não? Porque o cara que quer comida quente, né, pode ser um cara completamente diferente do cara que quer comida fria, tá certo? Então, se você Exato. é capaz de comer comida fria, está focado nesse grupo, né, da salada, então você talvez não tenha tantos problemas. Se os problemas sejam outros, né, diferentes, né, a questão do processo, como você falou, que é o processo de geração e entrega de valor, não é certo? Que é o que dita, né, o desenho da estratégia, né? Como é que você vai identificar que valor que o cara quer e como é que você vai produzir e entregar isso, gerar e entregar esse valor para esse cliente que quer esse valor, né? E outra Envolve coisa que eu produto. vejo, desculpa, Por favor, Giseu, por outra favor. coisa que eu vejo também é que hoje o consumidor ele está muito mais cooperado e compartilhado, né? Às vezes você peca em um processo aí da sua cadeia, ele vai até um Facebook, até um Instagram, até um TikTok,
te faz arrebenta. uma propaganda, te defama, às vezes por um erro de um processo, alguma coisa, né? Então, além de ele estar imediatista, o consumidor está muito imediatista, que as coisas para ontem, tá? Você ainda tem o problema o problema ou não, né? De compartilhamento, né? E aí, Marcelo, só para complementar, é, o imediatismo vem muito da... A rede social treinou nosso cérebro para ser imediatista. Treinou E aí não mesmo. tem, como voltar atrás, né? Então eu quero tudo, eu quero agora e do jeito que eu quero. É, É, tanto que você vê Shein, Alibaba, todos trouxeram, construíram seus armazéns aqui e mandam os aviões lotados de produtos para cá, navios lotados de produtos para cá, porque sabe que perderiam clientes com o prazo que eles tinham de 3 semanas, 4 semanas, ou até mais, dependendo de algum produto, né? Uma coisa interessante agora, e até, professor Disseu, eu queria ouvir o senhor, foi essa aprovação, né, de um aumento de tributação nas vendas de até US$ 50, né? Isso vai mudar o Sim, jogo. sim. Isso aí é uma política antidumping, né, na verdade, né? Que é uma exigência é uma forma de proteger a indústria local, inclusive, né, o comércio local, né? Porque isso é política, né? Isso é política e também tem a ver com arrecadação, tem a ver com um monte de coisa, né? Para Mas tristeza de todos é os isso. compradores, mas pensando como Ah, governo, acho que é correto. pois é, isso é lá nos fatores do PESTEL, é o primeiro P, né, da política ou da legislação do legal, né? O primeiro P do político é o L do legal, né? Então mudou a lei, mudou o jogo. Não, isso aqui é uma coisa interessante, né? Que uma canetada ou um projeto de lei que é aprovado, né, muda. Então, essa é uma outra coisa. Dependendo de quem você é, você tem que estar de olho no que está tramitando lá e tem que ter o seu lobby, né? Tem que ter o seu lobby lá, porque por muito tempo isso ficou protegido, né? e É, desculpa, Disseu, então, assim, desculpa. um lobby que tinha, perdeu agora, né? Porque apareceu um lobby mais forte do comércio local, né? Vendo as empresas que, enfim, é política. Fala, Marcelo. Não, eu fico pensando, será que isso é bom ou será que é ruim, né? Olha, depende para quem está falando, né? Para o consumidor, talvez seja ruim, porque vai pagar 20% mais caro, se quiser continuar comprando aquele produto, né? Que veio lá de fora. Se não for competitivo com o mercado, com esses 20%, fica competitivo com o mercado local, os varejistas locais, né? Talvez seja bom do ponto de vista de mais emprego para as pessoas, né? Mas o consumidor vai pagar mais caro, uns 20%. Então, o consumidor não é, com certeza, bom, né? Bom, gente, um prazer estar com vocês aqui. Essa aqui é a bibliografia. Se vocês tiverem interesse, eu peço para o pessoal mandar para vocês esse material que está aqui, tá? Agradeço a participação. Tem aí o meu e-mail, se vocês quiserem me contactar por algum motivo, alguma pergunta, algum pedir material, enfim, tem algumas coisas que eu posso. Esse relatório da Euromonitor é bem legal, tem um site da Euromonitor, acho que está aqui, não é isso? Fala, euromonitor.com, né? Eu recomendo vocês olhar, tem várias coisas aqui, eu pensei alguns exemplos do que tem lá, tá certo? Mas ele fala de muitas outras coisas também, né? É, então, assim, é assunto realmente para uma reflexão bem mais ampla e ela, assim, ela é tão mais produtiva quanto mais focada ela for. Então, por exemplo, se eu estou na... De que indústria que eu estou falando, tá certo? Né? Olha, eu estou na indústria do vestuário, né?
Então vamos analisar como é que as tendências nessa área, né? Eu estou na área de alimentação, então vou, né? Isso fica mais produtivo, né? Porque é uma coisa complexa e multifacetada que você tem diversas influências, né? De um lado e de outro. E algumas tendem a fazer com que a demanda aumente, outras vão fazer com que a demanda se reduza, né? Ou se modifique de alguma maneira, né? Então, a gente tem bastante assunto aí para tratar dessa questão de tendências, né? Nessa discussão que é mais produtiva quando eu fecho uma coisa. Isso aqui foi uma ideia geral para a gente se ligar, né? Ficar atento e discutir um pouquinho aqui, dar um gostinho aqui sobre esse assunto, que é tão complexo e fascinante. Então, mais uma vez, obrigado. Nós podemos, então, encerrar, tudo bem? Um abraço para vocês e a gente espera vê-los em breve, tá bom? Tchau. Obrigado, Dirceu. Boa noite a todos. Boa noite.